Ó Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois só o Senhor é Deus e digno de todo louvor, toda honra e toda majestade. Pai, nessa noite, ó Deus, humildemente nós nos achegamos aos teus pés, porque viemos buscar de Ti a Tua misericórdia, a Tua graça, o perdão dos nossos pecados, a lavagem purificadora e remidora dos nossos pecados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite a nossa oração de coração, que neste momento se acende aos céus, Pai. Porque nós queremos ser ouvidos pelo Senhor, queremos uma audiência contigo, Senhor, neste momento, porque precisamos, Senhor, do teu socorro, o socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Socorre-nos, Pai, por misericórdia, socorre o teu povo nessa noite, socorra, Senhor, cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, que está passando por alguma dificuldade, algum problema, Senhor, que o Senhor socorra, entre com providência, Pai, para que em nome do Senhor Jesus, o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja exaltado sobre todas as nações, e que toda língua confesse que só o Senhor é Deus, e que todo joelho se dobre perante a Tua augusta presença. Pai, nós nos colocamos no Teu altar, Senhor, como líderes da Tua igreja, nós, anciãos da igreja, colocamos os pastores, colocamos, Senhor, a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, Senhor, que tem pregado, que tem estimulado, Senhor, que tem, Pai, feito levantar seus filhos em toda parte, Senhor. Pai, nesse momento visite, Senhor, ali, os pastores, os apresentadores, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa obra continue a frutificar para a glória, para a honra e para a louvor do Teu santo nome. Mas, ó Deus, aqui também há líderes, Pai, líderes das famílias. Aos líderes das famílias que nós queremos pedir uma bênção especial sobre o papai e sobre a mamãe, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, verdadeiramente, cada lar aqui representado seja um pedacinho do céu. Fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei e nosso Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu trocar o microfone. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor... Eu vou trocar de microfone, por favor. Som. Ok, melhorou. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa aquecer o nosso coração. Amém? Nós temos a oportunidade de mais uma noite, mais um culto, podermos louvar o nome do Senhor. E nas quartas-feiras, nós temos estudado este livro, né? Bênçãos sem medidas. Foi distribuído já? Aqui? Nós temos o seguinte... Alguns perguntaram assim, nos perguntaram, por que os livros estão sendo distribuídos na quarta e estão sendo pegos no final do culto? Porque nós não temos mais livros. Os livros que temos aqui, é só esses, parece 15 livros que temos aqui na igreja. No final dessa série, nós vamos então, para aqueles que quiserem comprar, nós vamos vender. Mas nós não podemos levar esse livro para casa, vocês, porque próxima quarta pode acontecer alguma coisa e vocês não vêm à igreja, ok? Com qualquer circunstância, vocês não vêm, então as pessoas ficam sem o livro aqui. Entendido? O irmão Nunes foi ali buscar o livro para nós. Muito bem. Mais uma coisa, próximo sábado eu tenho a alegria de falar com vocês que a minha sobrinha vai se batizar. Alanes, depois de muito tempo. Obrigado por quem orou. Obrigado por quem orou. Continue orando para a nossa família. Na realidade, nós temos que fazer um
um vínculo de oração, né? Entre as famílias, né? Porque Deus quer resgatar os nossos lares. Hoje eu cheguei para um jovem com um casalzinho de filhas, com duas filhas, né? Gêmeas. E conversando com ele, eu cheguei para ele e disse assim: olha, Marcelo o nome dele, Marcelo o nome dele. Eu falei: Marcelo, cuide bem das suas filhas, porque é a única coisa que Deus vai te cobrar. A única coisa. Eu quero agradecer também aqui, desde já, pela nossa filha Lohane. Ela está lá em São Paulo. Peço a vocês que orem por ela. Ela passou numa entrevista, num concurso lá. Mas eu estou falando com a mãe, né? Com a mamãe, eu e minha esposa. Nós temos muita preocupação com os nossos filhos. E nós temos a igreja, as famílias da igreja. Nós temos muitos filhos que estão afastados da igreja. E a nossa filha é uma delas. Sabe, mas para que ela entenda que a mão de Deus que fez isso para ela. Como ela disse para a mãe: mãe, a sua oração foi maravilhosa, porque veio da maneira que você pediu. Então vamos orar. Não vai compensar-nos, e isso eu falo com Deus, quase todos os dias. Não vai compensar nós vermos multidões daqueles que nós demos estudo bíblico, ou daqueles que nós entusiasmamos, ou estimulamos a estar nos céus e olhar ao redor e não ver os nossos. Misericórdia. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E a irmã Semíramis está internada, tá certo? Ela fez aquele procedimento. Ela é uma serva do Senhor, uma mulher de Deus. E os médicos então decidiram que ela deveria ficar internada por 24 horas. Mas ela está bem, ok? Continue orando. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Todos acharam, amém? Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Seus olhos, ó grande Deus. A Tua palavra está aberta em nossas mãos. Fale conosco, Senhor, por misericórdia. Nós queremos entender o plano do Senhor. Nós estamos estudando um livro, Deus, bênçãos sem medidas. E nós queremos entender, ó Pai, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós. Por Jesus, amém. Esse texto ele fala claramente que o inimigo, Satanás, o dragão, ele tem uma ira exclusivista, né? Ele tem uma ira exclusivista. Contra quem é? Contra quem? Contra quem? Gilvan falou aqui, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Ah, olha só. Então, abra os seus olhos e os seus ouvidos. O dragão irou-se contra a igreja adventista do sétimo dia. Irmãos, nós temos que entender uma coisa nesses últimos dias que vivemos. Satanás está com uma ira exclusivista contra o povo de Deus. Ah, mas ele não está irado com as outras igrejas? Está. Mas nós sabemos muito bem que Satanás não quer que as verdades de Deus sejam restauradas. Ele não quer que esse movimento profético restaurador da verdade continue a falar e continue a pregar. Abra o seu livro, aqueles que o têm.
no capítulo 26, preste bem atenção nisso. Na realidade, este capítulo 26, nós deveríamos passar ele um culto inteiro, falando sobre ele. Preste bem atenção, aqueles que não têm livros, não têm os livros, preste atenção na leitura. À medida que o povo de Deus se aproxima dos perigos dos últimos dias, Satanás mantém um intenso diálogo com os seus anjos a respeito da estratégia mais promissora para lhes abalar a fé. Continua o texto. Ele vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir, pelo seu poder enganador, por meio de agradáveis sofismas e falsos milagres. Ele pode continuar a conservá-las, as igrejas nominais, sob o seu domínio. Dirige, portanto, seus anjos para que lancem as suas armadilhas, especialmente aos que esperam o segundo advento de Cristo. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Somos nós, amém? E estão se esforçando para guardar todos os mandamentos de Deus. Satanás então dirige o seu foco, a sua metralhadora, com exclusividade para o povo que está aguardando a volta de Jesus e busca pelo poder de Deus guardar os seus mandamentos. O grande enganador afirma, olha só, preste bem atenção, devemos vigiar aqueles que estão chamando a atenção das pessoas para o sábado de Jeová. Olha só, este domingo eu fiquei muito feliz. Na semana passada, eu estava lá na farmácia, aí chegou um rapaz e disse, foi comprar uma medicação, umas injeções, e disse para mim assim, não tem ninguém para aplicar, eu já fui no posto, já fui no vizinho, e não tem ninguém para aplicar. Eu falei, eu vou lá aplicar, mas só posso fazê-lo domingo. E aí eu saí, quando eu saí com a receita, para buscar o remédio, eu fiquei pensando comigo mesmo, por que eu fiz isso? Eu estou cheio de problemas já, eu estou cheio de atividade, por que eu vou fazer isso? Aí na hora o Espírito Santo veio e me falou assim, pregue a palavra, pregue a palavra. Aí me motivou, eu fiquei alegre, feliz. E no domingo então eu fui lá, aplicar uma injeção. Mas antes da injeção, eu tinha uma mensagem. E não vou me alongar. Uma senhora de 78 anos, o filho de 49. Quando terminei a mensagem, ela disse assim, eu vou guardar o sábado. Eu vou guardar o sábado. Louvado seja Deus. Eu falei, próximo domingo eu venho aqui para a gente nos alegrar pelo primeiro sábado que vocês guardaram. Então, Satanás está com a ira contra nós, contra as pessoas que estão levando o povo a guardar o sábado de Jeová. Continua o texto. Eles levarão muito a ver as exigências da lei de Deus. A mesma luz que revela o verdadeiro sábado, revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. Olha só o que ele diz. Conservem, preste bem atenção. Conservem a mente do povo nas trevas, até que essa obra termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Façam com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Apresente o mundo diante deles em uma luz mais atraente, que eles acumulem seu tesouro aqui e fixe sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo, preste bem atenção, isso são palavras de Satanás para os seus anjos, para os seus demônios. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham recursos financeiros para usar contra nós. Agora pasmem, diz assim, conservem o dinheiro em nossas próprias fileiras, disse Satanás. Quanto mais dinheiro eles obtiverem,
tanto mais prejudicarão o nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. O próprio Satanás sabe que os recursos financeiros para a igreja de Deus é um poderoso instrumento para salvar vidas, irmãos. Façam com que eles se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação para o reino de Cristo e a propagação das verdades que detestamos. E não precisaremos ter medo da influência deles, pois sabemos que, preste bem atenção, toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder. E finalmente se separará do povo de Deus. Perceberam isso? Perceberam então? Por que nós lemos Apocalipse 12, 17? Porque Satanás tem um plano. Ele tem um plano para derrubar o povo de Deus. Ele tem um plano para nos derrubar. Irmãos, nós não temos nenhuma condição de ficar de pé. Nenhuma condição. O próprio Jesus disse lá em Lucas 21, cuidado para que os prazeres deste mundo, as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba, não vos tire a atenção do momento que você está vivendo na terra. Eu queria fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Se você tivesse plena convicção de que Jesus viesse daqui a, vou colocar longe, 10 anos. Jesus virá 10 anos, essa é a notícia. Em 10 anos, essa é a notícia. Pense você aí, o que você faria? O que você faria? Se você tivesse a plena convicção de que Jesus viesse daqui a 10 anos. 10 anos. Já pensou? Pois é, isso me assusta. Sabe por que me assusta? Eu também penso. Eu também penso as mesmas coisas que muitos pensaram. Mas o que me assusta, irmãos, é que eu penso, eu sei, eu entendo, mas eu não faço. O que eu deveria fazer? Porque Jesus está voltando. Mas eu não faço. Aí o que me consola são as palavras de Paulo. Miserável homem que sou. Mas como nós vamos conquistar essa vitória? Porque se eu sei que Jesus viria daqui a 10 anos, eu ia pregar mais. Eu ia viver mais o evangelho. Eu ia santificar mais a minha vida. Eu ia trabalhar mais para ter mais recursos para doar para a igreja, sim ou não? Porque o próprio Satanás sabe que os recursos financeiros são um poderoso instrumento para a salvação de pessoas. Alguns dizem assim, eu não sei fazer o trabalho missionário. Eu não sei pregar. Minha esposa já falou uma vez para mim assim, eu vou cuidar da retaguarda. Tá? Eu cuido aqui da casa, eu cuido de você, da sua roupa. E a pregação que você faz lá fora, eu estou junto com você. Eu falei, dá certo. É isso mesmo. Cada um tem um papel. Cada um de nós temos um papel neste grande conflito. E nós não podemos ficar parados. Preste bem atenção. Os que alcançam sucesso ao terrível preço da submissão à vontade e os planos de Satanás, descobrirão que fizeram um péssimo negócio. O que é péssimo negócio? É alcançar sucesso, riqueza, poder, sem ter desviado a sua atenção para a obra de Deus. As grandes esperanças que oferecem são alcançadas com perda das coisas boas, santas e puras,
que Satanás seja sempre confundido com as palavras. Está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Os ricos são tentados a gastar seus recursos na autoindulgência. O que é isso? Satisfação do apetite, adorno pessoal e na vasta decoração das casas. Para essas finalidades, alguns professos cristãos não hesitam em gastar à vontade, até de maneira extravagante. Entretanto, quando solicitados a doar ao tesouro do Senhor, a edificar sua causa e levar avante a sua obra na terra, muitos vacilam. O semblante que estava todo iluminado de interesse nos seus planos de satisfação própria, se enche de alegria quando a causa de Deus apela para a generosidade. Talvez, sentindo que não podem agir bem de outra maneira, dou uma quantia limitada, muito menor do que eles prodigamente gastam em caprichos desnecessários. Não manifestam, porém, o verdadeiro amor a Cristo, nenhum interesse fervoroso na salvação de almas preciosas. Não é de admirar que a vida cristã dessa classe de pessoas nada mais seja do que uma existência nanica e doentia. Já viu pessoas assim? Nanicos espirituais na igreja? Pois é, estão retendo aquilo que não são deles. Muito bem, no capítulo 27, diz assim: a riqueza acumulada não é simplesmente inútil. Olha só, isso me chamou a atenção. Na página 93, a riqueza acumulada não é simplesmente inútil, é uma maldição. Que isso? É uma armadilha para a alma, desviando as afeições do tesouro celestial. No grande dia de Deus, o testemunho desses talentos não usados e das oportunidades negligenciadas vai condenar o seu dono. Há muita gente que no coração acusa Deus de ser um patrão rígido. Ouça isso. Porque Ele pede suas posses e seu serviço. Mas nada podemos levar a Deus que já não seja dele. Porque tudo vem de ti. 1 Crônicas 29, 14. Disse o rei Davi: e das tuas mãos te damos. Na página 94, tem um parágrafo que diz uma coisa interessante. Diz assim, ó: a prosperidade deve ser valorizada, mas não acumulada. Olha só, eu já falei isso aqui uma vez, e vou repetir. No livro Beneficência Social, agora eu não sei se é Beneficência Social. Não recordo. Eu vou lembrar até o final do culto. Mas Deus dizendo para aquelas pessoas que têm posses, estão já quase no final da sua vida, Deus diz assim para eles: não se preocupe, porque o próprio Deus dirá o tempo e o valor para ser vendido a propriedade. Não podemos, preste bem atenção, não podemos adquirir riquezas para ficarem acumuladas. Isto é maldição. Nós estávamos numa igreja, eu e minha esposa. Aí estávamos na classe, na escola sabatina ali, numa unidade. E aí chega um rapaz, se levanta e diz assim: eu quero agradecer a Deus porque eu consegui minha 5ª casa e estou partindo para a 6ª. Que bom, que bom, que bom. Não acumule riquezas
Busque a riqueza. Busque a riqueza. Você não pode ser indolente, você não pode ser preguiçoso, você tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Não só para adquirir recursos para nós, mas para ter o que ofertar a Deus. Não estou falando de dízimo aqui. Estou falando da oferta. Ofertar a Deus. Tem um testemunho lindo que eu assisti quando eu estava na igreja de Morada. Fizeram entrevista com um senhor de cerca de 60 anos, e o filho dele ficava indagando: pai, o senhor não precisa trabalhar mais, o senhor trabalha tanto, economiza tanto. E aí ele chegou e disse bem assim: eu procuro trabalhar o máximo que eu puder, procuro economizar o máximo que eu puder, para doar o máximo que eu puder. Que coisa, que lindo. Esse é o espírito que reina no céu. O cristão sincero aprecia a advertência dada por Jesus e é praticante da sua palavra, ajuntando assim seu tesouro no céu, juntamente com o Redentor do mundo, lhe disse que devia fazer. Ele vislumbra uma eternidade de bênção, que merece uma vida de esforço, perseverança e incansável trabalho. Não dirige mal os seus esforços, dedica seu afeto às coisas de cima, onde Cristo está assentado à mão direita de Deus, transformando pela graça a sua vida, que está escondida com Cristo em Deus. Ele não perdeu de maneira alguma o poder de enriquecer. Olha só que lindo. Este cristão não perde de maneira alguma o poder de enriquecer, mas aplica suas energias ativas na busca de aquisições espirituais. Então todos os talentos que lhe foram confiados serão considerados como os dons de Deus, e ele, para serem utilizados para a sua glória em sua obra. Ele aprecia os bens materiais, mas não os acumula. Não dá tempo de falar aqui, mas nós assistimos um filme, e esse filme falava da Segunda Guerra Mundial, onde... Eu não sei o nome, mas depois o Gilvan vai passar o nome para a gente aqui, para você assistir no YouTube. No final da guerra, esse homem estava indo embora e juntou uma multidão de gente ali para agradecer, para agradecer a ele, porque ele tinha gastado os seus recursos para salvar aquelas pessoas que estavam sendo levadas para o campo de concentração e para a morte. Aí ele olha para o carro dele e diz assim: quanto vale esse carro? Aí $100 mil. Ele podia ter salvado mais 20 pessoas. Esse anel quanto vale? $2 mil. $2 mil. Eu poderia ter salvado mais 10. E começa a chorar. Começa a chorar copiosamente. Sabe por quê? Porque ele poderia ter salvo mais pessoas. Irmãos, esse é o Espírito do céu. O que eu tenho, o que você tem, não é nada comparado ao que Deus está preparando para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Não é nada, irmãos, o que temos aqui. Se temos algum recurso, nós pagamos remédio, plano de saúde e tantas outras coisas. Sim. Onde vamos para um lugar que nós não vamos precisar gastar dinheiro com remédio, nem com plano de saúde. Irmãos, nós precisamos investir na obra de Deus. É na obra que precisamos investir. Nós temos que tirar nosso sustento e investir na obra. E investir na obra, irmãos, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E ao próximo, como a mim mesmo.
Isso é investir na obra. Não me preocupar com o que eu vou comer amanhã. Basta o seu dia, cada mal, o mal de cada dia. Eu não preciso me preocupar com isso. Com esse objetivo é que ele usa suas capacidades não para agradar ou glorificar o eu, mas para potencializar cada dádiva confiada, a fim de que possa prestar o mais elevado serviço a Deus. Em vista do que o céu está fazendo para salvar os perdidos, como podem os que são participantes da riqueza da graça de Cristo desviar o interesse e sua compaixão de seus semelhantes? Como podem condescender com orgulho de sua posição ou classe social e desprezar os desafortunados pobres? Há cerca de uns 15 dias, Deus tem me incomodado com uma situação. Muitas pessoas morrendo, passando deste mundo, sendo enterradas, perdidas. Isso tem me incomodado. Deus tem me incomodado com isso. Muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, estão morrendo todos os dias, perdidas. Ora, em minhas mãos está a palavra da vida. Nas suas mãos está a palavra da vida. Você tem a vida eterna. Jesus colocou em suas mãos, para que você possa ministrá-la, possa passar para outras pessoas. Isso precisava nos incomodar, irmãos. As pessoas morrendo e nós não tendo nenhuma compaixão. Sabe, morrem do nosso lado. Vimos reportagens, noticiários de mortes, assassinatos, e nós não nos incomodamos. Sabe por quê? Nós estamos dormindo. Quem está dormindo não se preocupa. Está lá acontecendo tudo em volta lá, e ele está roncando. Dormindo, tranquilo. Essa é a nossa posição. Infelizmente, nós estamos dormindo. E pessoas passam essa vida aqui, vão para sepulturas, perdidos, irmãos. Sabe o que é isso? Não é eles deixando de dar valor ao sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque eles não sabem. É nós. Nós é que não estamos dando valor ao sacrifício de Cristo. Porque se dessemos valor ao sacrifício de Cristo, o que o Cristo pagou na cruz, nós queríamos comprar a maior quantidade de pessoas. Sim ou não? Claro. Não são eles que não dão a mínima pela salvação, mas somos nós, que não temos entendido o grande valor que Cristo pagou na cruz do Calvário. Eles vão ser condenados? Talvez sim. Mas não pensem que esta condenação vai passar por alto em nós. Não foi à toa que Deus nos chamou para pregar a palavra. Não foi à toa. O Redentor do mundo era filho de pais desfavorecidos. E quando na sua infância foi apresentado no templo, sua mãe só podia levar a oferta de 2 pombinhos. A renúncia e o sacrifício caracterizaram a vida de Cristo. A renúncia e o sacrifício. Você sabe o que é isso? Renunciar e sacrificar? É você ter que comprar algo, compre algo mais barato.
Você tem que fazer alguma coisa, tem que gastar um dinheiro, procure, pelo poder de Deus, gastar menos. Para que quando a salva passar, você tenha condição de devolver a Deus com gratidão alguma oferta. Porque ninguém é absolutamente rico que não possa receber. E ninguém também é absolutamente pobre que não possa doar. Não são palavras minhas, são palavras de Deus através da irmã White. Na página 101, aqui diz da verdadeira motivação. Nos dias de Cristo, os fariseus procuravam continuamente conseguir o favor do céu, a fim de obter honra e prosperidade mundanas, as quais conservavam como sendo a recompensa da virtude. Ostentavam ao mesmo tempo seus atos de caridade diante do povo com o intuito de atrair sua atenção e adquirir reputação e santidade. Jesus repreendeu essa ostentação, dizendo que Deus não reconhece um serviço assim, e que a lisonja e a admiração do povo, as quais buscavam tão ansiosamente, seriam a única recompensa que eles haviam de receber. Quando você der esmola, disse Jesus, que a sua mão direita, que a sua mão esquerda, não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê em oculto, te abençoe, te recompense. Por meio de suas obras, os seguidores de Cristo devem trazer glória não para si mesmos, mas para aquele cuja graça e poder eles atuaram, e por meio do Espírito Santo, que toda boa obra é efetuada, e o Espírito é dado para glorificar, não o recebedor, mas o doador da vida, que é Deus. Quando a luz de Cristo brilha no coração, os lábios se enchem de louvor e ação de graças. As orações que você faz, os deveres que você cumpre, seu altruísmo e desprendimento não serão assunto de seus pensamentos ou conversa. Jesus será engrandecido e o eu será oculto e será como tudo em todos. Olha só isto agora. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda mínima quantia consagrada à sua causa, e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo pela qual se doa também é registrado. Pessoas generosas e consagradas, que devolvem a Deus o que lhe pertence, como Ele requer, serão recompensadas segundo as suas obras. Qual deve ser a nossa motivação, então? O amor. O amor. O amor precisa ser o princípio motivador da ação. E aí Jesus disse assim: e quando vier o Filho do Homem à terra, achará fé na terra, achará fé na terra? Irmãos, o amor precisa ser o princípio motivador da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra. Deus amou o mundo, por isso que deu Jesus. Qual foi a força motivadora? O amor. O amor.
Por isso que não adianta a gente tentar, através de mensagens, através de exortações, tentar incutir ou colocar na mente das pessoas o que deva ou não fazer. Porque se não tem amor, não vai fazer. Pode até fazer, num pequeno tempo, num pequeno espaço. Mas porque não tem amor, vai deixar de fazer depois. Porque aquele que tem amor, jamais deixa de fazer. Aquele que ama, jamais deixa de praticar o amor. E a força motivadora de Deus para salvar a humanidade foi o amor. E aí a gente pode ver o amor de quase todos se esfriando. Sabe? O amor, ele será reconhecido no sacrifício. Quando você faz alguma coisa para uma pessoa, em que você precisa de sacrificar algo, o amor vai estar revelado ali. Por quê? O amor, ele é revelado no sacrifício. A oferta da viúva, 2 moedinhas, ali estava o amor. Por que ali estava o amor? Foi a menor oferta, a oferta insignificante, monetariamente falando, mas foi a maior oferta. Por quê? Ela fez sacrifício e deu tudo que tinha. Tudo que tinha. O plano de salvação foi estabelecido por meio de sacrifício, um sacrifício tão profundo e amplo e elevado, que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e os que aceitam Cristo estarão estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor. Os pensamentos de que dele é a honra e glória, terá procedência sobre todas as outras coisas. Estaremos dispostos a enfrentar o sofrimento, a luta, o sacrifício, por amor a Jesus? Simpatizaremos com o desejo que Ele tem pela salvação das pessoas? Sentiremos por elas a mesma terna paixão que Jesus sentiu? Esta é a religião de Cristo. Último parágrafo da página 103. Esta é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é engano. O que é a religião de Cristo? Estarmos dispostos a enfrentar o sofrimento, a luta e o sacrifício por amor a Ele. Simpatizarmos pelo desejo de que Ele tem pela salvação das pessoas. Sentir por elas a mesma terna compaixão que Jesus sentia. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente dele. Sabe, às vezes a gente fica pensando aqui, por que essa matéria? Por que essa matéria está vindo sempre? Por que isso está vindo? Porque nós estudamos, eu e minha esposa estávamos comentando isso, estudamos o trimestre passado sobre a beneficência, aí venho mais agora 12 quartas-feiras, um livro, para a gente meditar sobre isso. Por quê? Por quê? Por quê? É porque essas coisas que vão tirar muito do céu. O amor à riqueza, ao dinheiro, o amor aos bens, vão tirar o povo de Deus do céu. Satanás não pode nos enganar a questão do sábado, nem da imortalidade da alma, não pode nos enganar. Vocês entendem? Não pode. Então, ele tem uma tentação para cada um de nós.
Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, Jesus disse assim para Satanás, para a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência. Preste bem atenção. Jesus lá no Éden colocou inimizade entre Satanás e todo o resto da humanidade. E hoje, só tem um povo. Preste bem atenção nisso. Só tem um povo que não é amigo de Satanás. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tem um jovem que de vez em quando entra aqui na igreja, Júlio César, pedindo oração. Muitos aqui conhecem. E a pergunta dele é sempre a mesma: por que Satanás não gosta de mim? Eu falei: porque Jesus te ama. Sempre falo para ele. Por que Satanás não gosta de mim? Inimizade. Deus colocou a inimizade entre os seres humanos e Satanás. Por favor, não vamos cair na cilada de Satanás e sermos amigos dele. Sabe por quê? Porque tudo que temos é de Deus. E se não for colocado na obra de Deus, vai ser colocado na obra, vai ser contado do lado de Satanás. Nós já lemos isso aqui neste livro. Tudo que não for colocado na obra de Deus vai ser contado como sendo de Satanás. Por quê? Não porque você vai colocar na obra de Satanás, mas porque você vai deixar de colocar na obra de Deus. Deixar de investir na salvação de outras pessoas. Quando você faz isso, seus recursos, ou quando você não faz isso, não coloca, os seus recursos são colocados ou são aceitos do lado de Satanás. Irmãos, eu não quero chegar no final da minha vida, final da minha jornada aqui, e olhar para trás e ver fazendas, bens, carros. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero, pelo poder e pela graça de Deus, chegar na jornada, final da jornada, olhar para trás e ver a salvação da minha família, salvação da minha casa, salvação dos meus vizinhos e a salvação de muitos, mesmo não tendo nada para continuar a caminhada. Esse precisa ser o nosso desejo. Nós já falamos isso aqui. Lembra que no Pentecoste batizou 3.000 pessoas? Sim ou não? Sabe por quê? Eles tomaram a decisão e a igreja acolheu, dava a cesta básica, viu, Gilvão? A igreja dava a cesta básica, dava comida, dava lugar para morar. A igreja do princípio, era assim. Por isso que batizava 3.000 almas. Hoje tem tantas e tantas pessoas dispostas a tomar a decisão ao lado de Jesus. Já entenderam sobre o sábado, mas não posso. Não posso porque eu preciso trabalhar. Perceberam? Os 3.000, as 3.000 almas, elas podem voltar a ser batizadas por dia nessa igreja. Mas isso vai depender de nós, da nossa busca pelo poder de Deus. E quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, o resto não vale nada. Como diz Paulo, é refúgio, não vale mais nada. Quando o Espírito Santo toma conta de nós, toma-nos. Irmãos, nós vamos olhar para todas as outras coisas sem prestar nenhum valor. O valor vai ser almas ganhas para Jesus. O valor vai ser ver pessoas descendo ao tanque batismal. Ver pessoas sendo libertas e transformadas. Esse vai ser o grande valor. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Mas eu rogo a Deus que isso aconteça rapidamente na minha vida.
É isso que eu rogo a Deus, Senhor, que isso aconteça na minha vida, Senhor. Eu quero essa bênção na minha vida. E esse é o meu desejo, minha oração para a igreja de Deus nessa noite. Nós vamos cantar um hino. 244. Não pertencemos a Cristo, se não somos inteiramente dele. 244. Se você é de Jesus e quer fazer a vontade de Deus, mesmo não entendendo, quer ser fiel a Deus, não vou pedir para você ficar aqui na frente não. Aquele que quer ser fiel a Deus vai ficar de pé. E aquele que não precisa ficar de pé, aquele que não deseja. Vamos ser sinceros. Deus quer o nosso coração. E se é o nosso desejo, nessa noite, de sermos fiéis a Deus, de devolver e dar tudo de nós, tudo que é nosso para Deus, se é o seu desejo, por favor, não fique sentada, fique de pé, confirme isso para Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, coloque no coração, ó Deus, no nosso coração, o senso da urgência, o senso, Senhor, do chamado, e o senso, ó Deus, da santidade que o Senhor requer de cada um de nós. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados, porque nós não temos feito aquilo que agrada ao Senhor. Muito pelo contrário, nesta matéria, temos sido mesquinhos, temos sido orgulhosos, temos retido, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem derramado, colocado em nossas mãos. Pai, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, ó Deus, porque nós nos preocupamos muito com as coisas deste mundo. Preocupando muito, Senhor, preocupamos muito com os afazeres, com as coisas que precisamos pagar, comprar, fazer. E esquecemos, Senhor, do lar celestial. Ó Pai, nos abrace nesse momento, Senhor. Nos dê a motivação certa, o amor pelo Senhor, o amor por Jesus, porque Jesus, Ele desceu do céu, largou as suas vestes santas, reais, e se vestiu como um mendigo, como um pobre nesta terra, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar libertação, para nos dar a salvação. Pai, que grandioso exemplo, ó Deus, nós podemos ver na pessoa de Jesus, que nós busquemos a simplicidade, a humildade, e possamos, ó Deus, pela fé, pelo Teu poder, com sabedoria, economizar, Senhor, os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, para que possamos ser doadores sistemáticos da Tua obra, Pai, para que muitas almas, Senhor, possam ser resgatadas para o Teu reino, Senhor, e lá no céu, ó Deus, nós possamos olhar para uma multidão imensa que ninguém pode contar, uma multidão incontáveis, e saber que o Senhor usou os recursos que o Senhor nos deu, para que muitos deles estivessem lá. Pai, dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça, Pai. Que nós nos motivemos, através desses estudos, através do Teu poder, através da Tua palavra, nos motivemos a ser doadores sistemáticos para a Tua obra. Nos dê a Tua paz, nos dê reverência à Tua presença, mas nos dê o senso da santidade e da urgência da Tua obra, por Cristo Jesus. Peço-te também, ó Deus,
Uma bênção especial sobre a Semíramis nesse momento. Visite ela, Pai, nesse momento. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ela, dando ela paz e trazendo ela de volta para o nosso lar. Por Jesus, amém. Amém.